Coisa boa, é nozes. Povo, então é o seguinte, muito obrigado, né? Primeiramente agradecer ao pessoal que teve essa iniciativa aí de fazer esse momento de revisão, da gente falar um pouquinho das provas. Vou até tirar um pouquinho meu fone aqui, que eu uso para ouvir os meninos, vou tirar um pouquinho aqui, que aí eu fico mais à vontade para falar com vocês. É um prazer imenso poder participar desse projeto maravilhoso, só com feras aí que vão falar com vocês um pouquinho sobre duas provas, né? A prova da UEL e a prova da Federal do Paraná. A Federal do Paraná é uma universidade tradicionalíssima, né? Meu sonho, né? Meu sonho poder ir para Curitiba. Ei, coisa boa! Mas, gente, então é um prazer imenso poder participar. Eu sou o professor Gabriel, sou professor de Biologia aqui em Londrina, no Paraná. Também tenho canais no YouTube que falam de biologia, que falam da vida, que falam de um monte de coisa. É só você me seguir aqui no meu arroba GabrielMD_Souza, que está aparecendo aqui para você, ó. Que lá no meu Insta você vai ter um monte de outras informações que precisar sobre os meus canais, sobre a biologia. Se precisar de dica, de ajuda para estudar, pode contar comigo também, que eu estou aí sempre à disposição dos meus alunos. Eu falo que ser professor junto com essa galera que está aqui é uma honra, né? Porque nós fazemos aquilo que nós amamos, nós somos apaixonados por isso aqui. E é por isso que nós estamos aqui sabadão, junto com vocês, destruindo, né, de revisão, falando um pouquinho de conteúdo, falando um pouquinho daquilo que pode aparecer na sua prova. E óbvio que em uma tarde como essa, onde a gente tem sempre um tempinho limitado cada um para falar, é muito difícil a gente dar um panorama, assim, dar uma aula para vocês. A nossa ideia aqui é mostrar para vocês quais são os conteúdos que são mais cobrados nessas provas e ver um ponto em comum, onde você pode ter aí sim um ponto em comum de estudo dentro da biologia, que é a minha área de formação, para o vestibular da Federal do Paraná, para o vestibular da UEL. Salvo as suas particularidades, né? A gente aqui não tem como objetivo ficar discutindo a qualidade das provas, não, mas as questões nas provas da Federal são questões mais diretas, mais objetivas. As questões da UEL, elas exigem de nós uma interpretação daquilo que tem no texto base e tudo mais para você conseguir tirar do texto base alguma informação para te ajudar, mas no final das contas, vocês vão perceber, estudando as provas dos anos anteriores, que as questões de fato são conteudistas, então não tem como você fugir do conteúdo básico de biologia para tentar responder as questões. Então, hoje eu quero pegar um tema e tentar, dentro desse tema, puxar vários outros assuntos relacionados a ele, que é um tema que sabe quem que adora muito? O Enem. O Enem todo ano o Enem cobra uma questão relacionada ao ciclo do nitrogênio. E por que eu quero falar do ciclo do nitrogênio? Porque quando a gente pensa em provas como a Federal, provas como a UEL, adivinha, dentro da porcentagem dos assuntos, qual que é um top 3, vai? Top 3 de assuntos que caem na Federal e na UEL, de biologia. Primeiro, fisiologia humana e animal. Isso, estudo dos sistemas, isso cai bastante. Depois, ecologia. Depois, citologia. Então são os 3 temas que você percebe que em comum são os top 3 dessas universidades. Prof, mas tem outros, né? Tem. Depois você vai lá, ó, o Edu já mandou, ó, ecologia. Não tem jeito, cara. Ecologia cai. Cai não. Ecologia despenca nas provas. Então a gente precisa ficar muito ligado nisso, porque a gente pode ter, sim, questões relacionadas aos temas de ecologia, questões relacionadas à fisiologia humana e questões de citologia. Então vamos tentar pegar um eixo, né, um tema central, para eu poder falar um pouquinho para vocês de algo que pode navegar nessas 3 áreas, tá? Então vou falar de ciclo do nitrogênio, como eu tinha comentado com vocês. E por que eu quero falar do ciclo do nitrogênio? Eu não vou explicar o ciclo do nitrogênio para vocês aqui, porque é um ciclo chatinho de explicar. Mas é legal a gente ter algumas coisas bem pontuais sobre o ciclo do nitrogênio e entender como que ele pode impactar no ambiente natural e também a ação humana relacionada ao ciclo do nitrogênio em alguns aspectos. Porque quando a gente fala da ecologia, que a gente estuda o ciclo do nitrogênio dentro da ecologia e também um pouquinho quando a gente estuda lá os procariontes, né, os organismos procariontes, porque as bactérias são os principais organismos fixadores do nitrogênio. Que nitrogênio, prof? Da atmosfera. 78, 79% do nitrogênio que existe no nosso planeta está na atmosfera. Aí você pensa, pô, prof, então se eu der aquela fungada, imagina o prof, olha aqui, narigão desse, imagina, na hora que eu dou aquela fungada,
pego todo o nitrogênio do planeta para mim, com essa tromba que eu tenho na cara. Mas não é bem assim, né, meu povo? Não é bem assim. Então, o nitrogênio que está na atmosfera, ele é fixado por bactérias que vivem livres no solo ou associadas às raízes de plantas leguminosas. E também existem já estudos que mostram que de algumas espécies de plantas não leguminosas também. Tá? Essas bactérias vão fixar o nitrogênio da atmosfera e aí vai formar composto nitrogenado. E aí, ao longo de uma cadeia onde outras bactérias participam do processo também, você vai ter um composto nitrogenado disponível para que as plantas consigam absorver esse nitrogênio de um composto nitrogenado, que geralmente é quem? É o nitrato. Este nitrato ele é capturado pelas raízes das plantas, as plantas conseguem usar o nitrogênio para sintetizar as suas moléculas. Beleza, prof. Então nós começamos daí. Já começamos a falar do ciclo do nitrogênio e vimos que o nitrogênio ele entra na cadeia alimentar pelos produtores, pelas plantas. Agora, a minha pergunta que eu sempre faço aqui, ó, essa é a minha perguntinha para você agora aí. Vai me respondendo aqui nos comentários, hein? Responde aí nos comentários. Vou até abrir aqui os comentários para vocês, ó. Qual é a importância do nitrogênio para um ser vivo? Onde tem nitrogênio? Nas moléculas que formam o seu corpo. Porque é aí que entra a importância desse ciclo e faz a gente entender o porquê que o nitrogênio é essencial para a vida. E por que esse ciclo é cobrado em provas. E que se ele não é cobrado diretamente, ele é cobrado de forma indireta. Olha lá, ó, o Edu já mandou aqui, ó, no DNA. Muito bem. As bases nitrogenadas, nitrogênio, as proteínas, os aminoácidos, temos nitrogênio? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Isso mesmo. Então, nós temos as proteínas, que são feitas de aminoácidos. Para a formação dos aminoácidos, nós precisamos de nitrogênio. Para o material genético, não somente o DNA, mas o RNA também tem bases nitrogenadas. Né? Você lembra daquela... A Mariana falou, ó, isso, as moléculas de DNA e RNA, então, está diretamente relacionado ao nosso código genético. Lembre-se que código genético é aquela trinca de bases do RNA mensageiro que vai determinar qual é o aminoácido que vai ser colocado naquela posição para você ter o quê? A sua síntese proteica, para formar a sua cadeia polipeptídica. Olha que legal! Tem aluno meu lá do Enseja, hein? Lá do meu canal do Simplesmente Natural, participando aqui. O prof fez propaganda lá para a galera vir assistir aqui também, para aprender mais e mais com essa galera que vai fazer essa revisão aqui junto com a gente. Muito bom, muito bom. Sejam muito bem-vindos, meus queridos alunos lá do Simplesmente Natural. Vocês são feras. Um beijo para vocês. Olha só. Então, além disso, tem também, ó, olha que sensacional, essa às vezes a gente esquece. Como que é o nome daquela molécula? Aquela que dá energia para a sua célula. Porque para nós, ó, já vamos misturar aqui a fisiologia. Para nós, energia é o quê? Carboidrato. Carboidrato. Quando a gente se alimenta, as fontes energéticas para nós é o quê? Carboidrato. Mas e para sua célula? Boa! Eu gosto de vocês por causa disso. A galera já vai mandando, ó. A Tainá e a Gabriela já mandaram aqui, ó. ATP, ATP, ATP. O Eduardão também, a Heloísa também, a Ana Laura também. Aê, coisa boa! Muito obrigado, gente. A participação de vocês é essencial para a gente fazer esse negócio aqui, ó, girar. Isso mesmo, ATP. Essa primeira letrinha, A, é adenosina. Adenosina trifosfato. E a adenosina é uma base. Também tem nitrogênio ali. Então, além de você precisar de fósforo para fazer ATP, você também precisa de compostos nitrogenados. Agora, o composto nitrogenado entra na cadeia alimentar, como nós estávamos falando, pelos vegetais, que pegam o composto nitrogenado do solo, que foi fixado pelas bactérias. E aí, a plantinha sintetiza essas moléculas e vai lá na cadeia alimentar agora. O consumidor primário se alimenta da planta. E aí ele consome aquele conjunto de matéria orgânica do vegetal, entra no sistema digestório dele, ele quebra, né? Lembrando que o sistema digestório tem como função quebrar os nutrientes, para tornar eles o quê? Pequenos o bastante para poder caber dentro da sua corrente sanguínea e dentro da sua célula. Então por isso que o nosso sistema digestório é monstruoso.
Então lembre-se das etapas do sistema digestório. Onde começa a digestão de carboidratos? Na boca. Por causa de quem? Da saliva, a amilase salivar. Olha, depois a digestão continua no estômago. Digestão principalmente de quem? De proteínas, por causa de uma enzima chamada de pepsina, que está no suco gástrico. Suco gástrico, pH ácido, ativa essa enzima e essa enzima tora de quebrar proteína. E aí o alimento vai para o intestino. Primeira porção do intestino, intestino delgado. Primeira porção do intestino delgado, duodeno, ali vários sucos, que ali tem vários sucos com várias outras enzimas que vão fazer com que toda a digestão termine nessa primeira porção. E aí, o restante do intestino delgado, jejum e ilho, fazem o quê? A absorção. E aí, o que não foi absorvido é mandado lá para o intestino grosso, forma lá o bolo fecal, você elimina. Beleza? Ó, vamos falando de tudo aqui. Então, o cara comeu lá a plantinha, pegou o nitrogênio dessa plantinha pelas moléculas da planta, que é a matéria orgânica da planta, que foi passada ali ao longo da cadeia alimentar. Lindo! Aí você vai lá e se alimenta desse cara, que é herbívoro. Né? Come lá a carnezinha, né? Um bifinho, tudo mais. Você acaba fazendo o quê? Você acaba pegando também compostos nitrogenados desse cara. Já que ele pegou da planta, usou para assimilar, ele assimilou isso e constituiu as suas moléculas, você vai lá, se alimenta dele, pega as moléculas dele. E assim o nitrogênio entra na cadeia, tá bom? Então fica ligado nisso. Ô prof, mas se o nitrogênio entrou na cadeia alimentar, ele também não volta para o ambiente natural por decomposição? Volta. Uma outra forma de você ter composto nitrogenado no solo é pela ação dos decompositores. Quem são os decompositores? Bactérias e fungos. Então, quando você tem compostos nitrogenados, matéria orgânica à base de nitrogênio, essa matéria orgânica é decomposta. E aí é liberado pelos decompositores no solo amônia, que entra no ciclo do nitrogênio para formar o nitrato, que aí é absorvido de novo pelas plantas. Dica rápida aqui sobre essa história. Prof, por que as plantas elas não absorvem direto a amônia? Porque se você for pegar o ciclo do nitrogênio para revisar, e se você quiser uma aula de revisão só sobre o ciclo do nitrogênio, deixa um eu aqui, que eu vou fazer uma aula dessa quinta-feira lá no meu canal, no Bio pra Vida, para vocês, tá? Que aí a gente revisa o ciclo do nitrogênio. Mas, ó, se você pensar, depois que o nitrogênio é fixado no solo pelas bactérias fixadoras, o primeiro composto nitrogenado que se forma é o nitrogênio. É a amônia. E essa amônia também é obtida da decomposição, pela ação dos decompositores. Aí você pode falar assim, prof, se o primeiro composto nitrogenado é a amônia, por que a planta já não absorve diretamente a amônia? Ela até poderia, só que a motilidade da amônia no solo, ela é muito menor. Caraca, prof. O Edu ainda mandou, ela é tóxica? Na verdade, quem é tóxico é o composto intermediário. Entre a amônia e nitrato, o composto intermediário que se forma, que é o nitrito, ele é tóxico. O nitrato não. E nem a amônia, ela não é tóxica para a planta. Só que qual que é o problema? É a motilidade. Olha, o que é motilidade? É a capacidade que ela tem de estar livre no solo para ser captada pela planta. Por que ela não tem essa motilidade, não está livre? Porque ela é carregada positivamente. Ela é um íon. E o solo, as partículas de solo, são carregadas negativamente. Então, os opostos se atraem. E elas acabam se ligando às partículas de argila do solo, que são carregadas negativamente, tá? E a gente acaba tendo essa dificuldade de capturar a amônia. Agora, quando vai para o nitrato, quando as bactérias vão usando essa amônia no processo de nitrificação que forma o nitrato tem carga negativa. Então, o nitrato não se liga com as partículas de argila do solo. Ou seja, né? Sabe como que é, né? Semelhante com semelhante se repele, não é? Então, você tem essa molécula de nitrato mais livre ali no solo que pode ser capturada pelas raízes das plantas. Já no caso da amônia, ela fica associada
as partículas de argila. Entenderam? Então é um processo um pouco mais complexo, mas você consegue entender. Ah, então tá. Então agora eu entendi por que não é amônia. Por isso que tem que transformar em nitrato, porque aí o nitrato consegue ser absorvido pelas raízes. Lindo, maravilhoso. É isso, tá bom? Agora vamos pensar. Nós falamos de compostos nitrogenados. Eu falei para vocês que eu ia tentar navegar aqui, ó, navegar em várias áreas, tá? Em várias áreas aí. Falamos um pouquinho da ecologia, falamos um pouquinho da parte da digestão, agora eu queria fazer um outro adendo. Pensa com o prof aqui. Excreta nitrogenada. O que é a nossa excreta nitrogenada? Nós sabemos que a amônia é um tipo de excreta nitrogenada. Existem mais 2 tipos de excreta nitrogenadas comuns nos animais. Nós temos a amônia, que é comum em animais que vivem em ambiente aquático, porque a amônia precisa de muita água, porque ela é tóxica para o animal, então ela precisa de muita água para ser eliminada, tá? Depois nós temos a ureia, que é a nossa principal excreta nitrogenada, que ela fica ali no meio termo. Olha lá, ó, o Eduardão mandou a ureia, e a Ana Laura já completou ali junto com o Edu, ó, o ácido úrico. O ácido úrico é a excreta nitrogenada que menos necessita de água para ser eliminada e é a menos tóxica de todas. Tanto é que o ácido úrico é justamente a excreta nitrogenada de animais que precisam economizar água e que não podem acumular também muita excreta. Quem são aqueles animais que precisam ter uma excreta nitrogenada que não é tóxica e que precisam economizar água? Pensa. Quem foram os primeiros animais a dominarem o ambiente terrestre? Os répteis. Esses caras, eles dominaram o ambiente terrestre por 2 motivos principais. Tem mais, mas esses 2 são importantes de você lembrar. O tipo de ovo. O ovo dos répteis, casca grossa, porosa, permite as trocas gasosas, mas era um ovo amniótico. Tem aquela membrana, aquela vesícula, tá? Amniótica, que preserva o embrião dentro dessa vesícula amniótica, que tem um líquido amniótico lá dentro, que evita a desidratação e previne choques mecânicos. Prof, o que é essa vesícula amniótica mesmo? Sabe quando a sua mãe engravidou do seu irmão? Ou a sua tia engravidou do seu primo, se você não tem irmão? Aí fala assim, ó, vai nascer! Qual é o sinal que a gente sabe que vai nascer? É quando estoura a bolsa. Pois é, a bolsa que estoura, que libera aquele líquido, é justamente essa bolsinha maravilhosa aí. Que tem o quê? Que tem esse líquido amniótico. E isso permitiu com que os ovos formassem e desenvolvessem os embriões no ambiente terrestre, sem precisar ficar preocupado com a desidratação. Caraca, prof, top! E um outro anexo embrionário que tem nesse ovo, que é sensacional, é o alantoide. O alantoide, ele armazena excreta nitrogenada. E você sabe qual é a excreta nitrogenada que armazena no ovo de réptil e também no de ave? Ácido úrico. É menos tóxico e não precisa de água. Então a principal excreta nitrogenada de répteis e aves, ácido úrico, para economizar água. E a nossa? Ureia. Mas pode ter, prof, um pouquinho ali de ácido úrico na nossa também? Pode. Pode ter, você pode encontrar um pouquinho de ácido úrico também na nossa excreta nitrogenada. Mas a nossa principal excreta nitrogenada é a ureia. E aí, meus queridos, eu pergunto para vocês, quem é o principal responsável por eliminar a excreta nitrogenada do nosso corpo? Quem é o sistema que faz isso? Manda aqui, vai, que é a última perguntinha que eu faço, explico isso e libero vocês para estudarem outros assuntos. Vamos lá, fala pra mim. Quem que é? Esperando a resposta. Aê! Boa! É o sistema excretor. E que tem como principal órgão responsável por isso os rins. O Marcos mandou, ó, o sistema endócrino também ajuda. O sistema endócrino também ajuda, mas é o sistema excretor. Lembrando que a excreção, né, a principal forma de eliminar excreta nitrogenada é por meio
do sistema urinário. Então você tem o sistema excretor e a gente comenta dentro do sistema excretor sobre o sistema urinário, onde você tem como principal órgão filtrador do sangue os rins. Cara, os rins são máquinas de filtrar. Máquinas de filtrar. Filtra muito sangue por dia. Muito, 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 muito. Mas a gente sabe que os rins, eles acabam produzindo uma quantidade até pequena de urina se comparar com a quantidade de sangue que ele filtra por dia. Dá um chute aí. Dá um chute aí. Quanto é que você acha que o rim filtra de sangue em um dia, 24 horas? Vai, um chutinho aí, só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando aqui. Que aqui o negócio é brabo. Vamos lá. Chuta aí. Me ajuda aí. Muitos litros. Muitos litros é demais. Ai, gente, vocês são uma figura. Olha só. Para você ter uma ideia, passa pelos nossos rins em 24 horas quase que 2.000 litros de sangue. Ou seja, vai recirculando o nosso sangue no corpo e vai passando pelo rim várias vezes por dia. Em um dia, passam quase 2.000 litros de sangue. E o rim é um órgão tão sensacional, ele filtra tão bem e retira só aquilo que realmente está em excesso, que no final das contas, você vai produzir em média, num dia normal, com metabolismo basal, aí você não está fazendo muito exagero, né? Não está tomando muito líquido, também não está perdendo muito, em média, de 1 litro a 1 litro e 200, 1 litro e 300, assim, ó. Tá? 1 litro, vai até 1,5 litro de urina por dia. De 2.000 litros de sangue que ele filtra, você só vai eliminar no final das contas, no máximo, ali 1,5 litro de urina por dia. É muita coisa. É muita coisa, não é? Então, os rins são sensacionais. É uma estrutura maravilhosa que vale muito a pena você dar uma estudada nessa estrutura e no sistema excretor, porque ele influencia demais na manutenção do equilíbrio osmótico do nosso corpo, que é a manutenção de água e de sais minerais. É ele que ajuda a balancear isso no nosso organismo, tá? E para a gente finalizar esse papo, só para a gente entender bem, alguém já mandou aqui falando uma palavrinha sensacional sobre os rins, porque o rim tem uma unidade funcional. Ele tem milhões dessas unidades funcionais, que são as unidades que filtram de fato o sangue, que é o néfron. É só você lembrar do especialista. Ah lá, ó, isso foi a Mariana que mandou. Então, olha só, essa estrutura que é o néfron, tá? É o que dá nome para o especialista. Eu tenho certeza que tem muitos aqui futuros médicos aqui. Então, se você for um especialista em rim, você vai ser um nefrologista. Nefrologista, beleza? E para a gente agrupar toda essa ideia, a última coisa relacionada a essa parte da fisiologia do sistema excretor é que você também tem o auxílio do sistema endócrino, você tem um hormônio sensacional que influencia na reabsorção de água lá nos túbulos renais, lá nos ductos coletores, para que você não elimine excesso de água e acabe ficando desidratado, tá? Então, se você, não excesso, mas se você liberar a água que você deveria reabsorver, pode acontecer de você desidratar. Isso, cara, o Edu, você tá a ponto de bala, hein? Coisa linda. O Tiagão também mandou que é um hormônio chamado ADH. Esse hormônio é chamado hormônio antidiurético ou vasopressina. Isso, e esse hormônio, ele vai fazer o quê? Ele vai mandar o seu rim reabsorver a água. Fala assim, não, filho, pega essa água aí que a gente precisa. É essa a função desse hormônio, tá? Ele fala pro teu rim reabsorver a água. E o que acontece com o ADH? O ADH, ele pode sofrer a influência de substâncias externas. Que substâncias, prof? Aquela, ó, que você toma um gole, fica muito louco, certo? E pode provocar um efeito de inibição no ADH. Bebidas alcoólicas têm a função de inibir a ação deste hormônio, do ADH, certo? Então fica ligado aí, porque o negócio é louco, hein? O negócio é louco.
tá bom? Então, o que acontece? Quando a pessoa ingere bebida alcoólica, ó, tenta trazer aí na sua cabeça, a cena. Você está num churrasco familiar, uma festa de final de ano, aí você tem sempre aquela pessoa que toma um pouquinho mais, aí ela começa a tomar bebida alcoólica. E aí essa pessoa vai no banheiro uma vez. Aí ela começa a ir no banheiro toda hora. Por quê? Ela ingeriu muita bebida alcoólica e aí o álcool inibe a ação do ADH. Como o ADH não manda mais o seu rim reabsorver a água, toda a água do filtrado do seu sangue, ao invés de ser reabsorvida, ela é o quê? Eliminada pela urina. É eliminada. Você vai eliminando muita água, mais do que deveria. E aí, como diz o Edu, o efeito disso depois da bebedeira? Ressaca. O que é a ressaca? É a desidratação. Você fica desidratado. Então, todas as vezes que alguém for ingerir bebida alcoólica, o mais correto para ela não ter ressaca no outro dia, além de não beber demais, é o quê? Toma um gole da bebida alcoólica, toma um gole de água. Toma um gole da bebida alcoólica, toma 2 goles de água. Por quê? Ela vai continuar eliminando mais água do que deveria? Vai, porque o ADH vai estar inibido pelo álcool. Porém, ela vai estar reidratando o corpo. Então, no outro dia, ela não vai ter náusea, dor de cabeça, né? Não vai ter dor de estômago. Ah, prof, então você deu para nós a receita para não ter ressaca no outro dia? Sim, tá dada a receita. Beleza? E é o seguinte, meus meninos, me avisem aí se tiver a minha hora de acabar. Vou falar só mais um assuntinho aqui e já libero, tá bom? Então, olha só. Uma outra coisa, puxando o ADH. O ADH também pode ter falha na sua síntese. Ou seja, uma pessoa pode nascer com alguma falha genética, né, que não permite a produção deste hormônio de maneira correta. Então, se essa pessoa nascer, herdar isso, né, ou tiver um problema que não produz ADH de alguma maneira, essa pessoa desenvolve diabetes. Eu estou falando que esse Edu tá a ponto de bala. Rapaz do céu, eu não queria ser concorrente do Edu não, que esse menino tá pronto. Muito bom, muito bom. Se você desenvolve diabetes porque você tem falha na produção do ADH, esse tipo de diabetes é chamado de diabetes insípido ou diabetes insípidos, beleza? Diabetes insípidos, ó, o Edu mandou aqui. O diabetes insípidos é aquele cara que tem falha na produção do ADH. Consequentemente, essa pessoa vai viver o quê? Desidratada. Tem que se controlar muito para não rolar isso. Certo? Prof, mas e a outra diabetes? A outra diabetes, que é a diabetes relacionada à insulina, ao excesso de glicose no sangue. Lembrando que nem sempre a culpa é da insulina. A culpa é de ter muita glicose circulando na corrente sanguínea. Essa diabetes relacionada à glicose, ó, lembra? Glicose, açúcar doce, doce mel. Então é diabetes mellitus, ó, diabetes mellitus, beleza? Então diabetes relacionadas a altas taxas de glicose na corrente sanguínea é diabetes mellitus. Lembra de mel, mel doce, fechou? E aí diabetes mellitus tem dois tipos. Eu tenho diabetes mellito do tipo 1 e do tipo 2. Fechou? Muito bem. Meus queridos, se precisarem de mais informação sobre esses assuntos, aqui não dá tempo da gente falar tudo, né? Seria um prazer ficar o resto da tarde falando. Eu sou apaixonado por biologia, apaixonado por instruir os meus alunos e trocar ideia, ainda mais que essa turma legal pra caramba aqui, que está comentando, que está respondendo. Eu fico muito feliz de ver vocês participando dessa forma. Desejo a vocês uma excelente prova, tanto no vestibular da UEL como no vestibular da Federal do Paraná ou qualquer outra prova que você for fazer. Se precisar do Prof, contem comigo. O Prof tem 2 canais, o Bio pra Vida e o Simplesmente Natural, tá? Bio pra Vida e Simplesmente Natural. Entrem lá e acompanhe o canal do Prof também, que eu posso dar mais dicas de biologia para vocês por lá, tá bom? Então, quinta-feira no meu canal Bio pra Vida eu vou fazer uma live para vocês revisando o ciclo do nitrogênio, que foi aquilo que a gente conversou aqui. Fechou? Do mais, meus queridos, eu queria muito se vocês pudessem contribuir para a causa nobre que nós estamos aqui neste canal hoje,
que é justamente fazer uma doação para a gente poder ajudar no projeto, aí, como os meninos comentaram no início da live. Vai ser muito legal, pode ser qualquer valor, desde que você faça algo que seja do coração, para a gente ajudar aqueles que precisam mais, tá? Do mais é isso, gostaria de agradecer aí o carinho de todo mundo comigo, principalmente da galera que entrou, que comentou pra caramba, agradecer de novo o Mateusão, puta, que prazer, meu velho, que prazer, tô empolgadaço aqui, cara. Que prazer, que honra. Cara, foi muito bom, acho que os alunos gostaram. Aliás, pessoal, já comenta aí se vocês gostaram aí da aula, coloca aí se vocês gostaram das falas. E, Gabriel, muito obrigado pela participação de você agora. Foi muito importante, tenho certeza que todos gostaram e vai ser muito bom para todo mundo. Fechou? Valeu, meu querido, muito obrigado. Boa aula para os que vêm. Valeu, precisando de mim, você já sabe, né? É só me mandar mensagem. Valeu, abraço. Falou.